Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui, eu irei trazer para vocês temáticas importantes, a serem discorridas em homenagem ao Dia das Mulheres, onde o dia foi ontem, mas, enfim, não dá para não deixar de falar sobre esse dia, Não dá para não deixar de falar sobre temáticas importantes a serem exploradas nesse dia. E para falar sobre isso, achei de bom grado trazer a minha namorada, para discorrer sobre o assunto, visto que eu não tenho lugar de fala nessa dimensão, Um dia eu já estive na identidade de gênero concernente ao feminino, mas dada a minha transição, hoje eu estou no meio social, eu estou em um contexto de transição biopsicossocial, então dado a isso eu não tenho mais lugar de fala. Então eu a trouxe para que eu pudesse direcionar uma conversação acerca de temas como feminicídio, feminismo, sororidade, e ela, como tem um certo domínio sobre essas temáticas, pode falar com mais propriedade acerca disso, tá? Primeiro de tudo, eu gostaria de conversar com ela sobre a formação dela, a pós dela, que é voltada para temáticas concernentes a esses tipos de assuntos. E, enfim, amor, fala um pouquinho sobre o teu curso, que é a mesma área que a minha, já estou cansado de falar sobre isso aqui. E fala sobre a tua pós, a tua formação quanto à pós-graduação. Oi, Pois é, como o Caio já disse para vocês, eu sou psicóloga e eu tenho pós-graduação pela Universidade Federal de Pernambuco em Gênero, Desenvolvimento e Políticas Públicas, com enfoque em feminismo e também com pesquisas em relação à violência contra a mulher e a desconstrução do patriarcado. Bom, por que é importante, por que eu achei importante falar sobre isso, Por que é importante trazer essa temática à tona e inclusive até quebrar certos tabus. Eu vi muitas postagens nas redes sociais ontem, no Dia das Mulheres, acerca da violência doméstica, acerca do feminicídio. E, em paralelo a isso, eu vi muitos homens também demandando certos comentários sem nexo. Como, por exemplo, quando é que a gente vai falar sobre masculinicídio? É algo totalmente sem nexo. Inclusive, está claro para mim o quanto que os homens eles não têm compreensão acerca do feminicídio. Muitos acham que o feminicídio é simplesmente a morte de mulheres. Morreu uma mulher, é feminicídio. Quando na verdade o feminicídio é uma lei específica para um crime em específico direcionado às mulheres. Não é tipo, a mulher foi assaltada, foi assassinada, foi um crime de latrocínio, é feminicídio. Não, não é feminicídio. Então, muitos homens estão querendo trazer à tona a pauta referente ao masculinicídio. Homens também morrem. Gente, homens morrem por latrocínio, por homicídio, por suicídio. Mas um homem, ele não é assassinado porque uma mulher disse não para ele, sabe? Ou porque uma mulher terminou um relacionamento. Pode existir homens que venham a ser assassinados em consequência de um término de relacionamento, de repente a mulher possessiva, histérica demais, enfim, e venha cometer esse tipo de crime? Sim, pode acontecer. Mas, gente, temos que nos atentar às estatísticas, sabe? Eu assisto muito o Repórter Local. 90% da reportagem, quando eu falo de repórter local, eu me refiro a reportagens policiais do repórter local, certo? Reportagens acerca de crimes. 90% dos crimes, 90%,
Foi o ex-marido que matou a mulher? Foi o marido que matou a mulher? Foi o cara que queria ficar com a mulher e porque ela disse não, porque ela não cedeu às investidas, ele vai lá e comete o assassinato, como um caso que eu assisti em Investigação Criminal. Um amigo de infância, né, na fase adulta, investiu na amiga, por ela não ter cedido às investidas e ter se envolvido com outro cara, ele a assassinou. Isso tá na série Investigação Criminal na Netflix. Então, tipo, é recorrente esse tipo de crime voltado para as mulheres, né? Então, entrando nessa pauta, né, o machismo mata, o não de uma mulher para com o homem mata, e aí nada mais justo do que ela falar sobre uma experiência vivenciada na qual ela foi agredida por ter dito um não. Então, amor, fala um pouco sobre esse episódio que aconteceu com você há um ano atrás. Bem, deixa eu voltar a uma questão do feminicídio, né? A gente sabe que desde 2006, né, que tem a Lei Maria da Penha, que serve para coibir crimes contra a mulher, né, por ela ser mulher. A gente sabe que esse crime de feminicídio ou de outros tipos de violência contra a mulher, eles são referentes delas, da condição dela de ser mulher, como o Caio já falou, né? Não, se for uma questão de morte por latrocínio, não configura a Lei Maria da Penha, não configura feminicídio, né? A lei do feminicídio foi instituída em 2015, sabe? Só tem 5 anos dela. E a lei do assédio em 2018, então é tudo muito recente, sabe? E eu costumo dizer, né, que as leis, elas estão avançando, ok, é um grande avanço para as mulheres. Mas o que não está avançando, o que não está legal ainda é a questão cultural, sabe? É quem aplica essas leis. A gente sabe que não é todo o aparato jurídico, mas tem uma delegacia, mas tem um juiz que comete essa questão de violência institucional. E que na hora de aplicar essa lei, né, que seria em benefício das mulheres, essa lei simplesmente ela não é aplicada de forma eficaz, certo? Mas, enfim, falando da questão da violência, né, eu acho que boa parte das mulheres já sofreram todos os tipos, ou pelo menos algum tipo de violência, né? No meu caso, eu posso dizer que eu já passei por todos os tipos de violência, né? Física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, enfim, midiática todas nós sofremos, mas enfim, vamos nos ater à questão, né, dessa violência física que aconteceu comigo, que ela derivou de uma violência psicológica e de um assédio, né? Eu estava em um determinado local e aí um homem começou a me cortejar, né, enfim, contando vantagem e querendo que eu respondesse às investidas dele, né? E eu disse não, eu estava me sentindo incomodada, como muitas mulheres se sentem incomodadas quando um homem chega perto dela querendo a todo custo ficar com ela, né? E esse não foi aceito por ele, pela cabeça talvez machista, patriarcal, de que uma mulher tem que estar ali para servir o homem, né? Para estar sempre pronta para ficar com ele ou fazer o que ele quiser, ser dele e enfim. E aí eu acabei, quando eu disse não, acabei sofrendo violência física, né? Que foi o suficiente para me apagar, certo? Foi um murro na minha cabeça e eu apaguei na hora, certo? Então foi o assédio, foi a violência física e logo que eu fui acordada por um médico que estava lá, eu também sofri outros tipos de violência psicológica, enfim. E no decorrer disso, quando os dias foram passando, eu sofri muita violência, sabe? Muita falta de empatia, muita falta de sororidade das mulheres, dos homens, mas principalmente das mulheres, que estavam me julgando pela roupa, pela bebida, pelo jeito que eu tava dançando, sabe? E como costumam dizer, que o estupro, o assédio, enfim, veio antes da saia curta e não tem nada a ver a roupa que a mulher usa, nem a forma que ela se comporta, sabe? Se ela diz não, é não. Como as campanhas foram bem permanentes, bem eficazes esse ano, né, no carnaval, a gente não viu muito essa problemática de assédio, né, comparado a outros anos. Por isso que eu acho que campanhas educativas são muito válidas em relação a isso. Então, depois de um ano, sabe, que isso aconteceu, fez um ano agora no carnaval, eu ainda me senti lesada, eu ainda me senti sofrendo violências, sabe, enfim,
Porque até hoje isso não apagou da minha mente e eu sinto o julgamento da sociedade. E o que é mais grave é o julgamento das mulheres, sabe? Enfim, é bem complicado, sabe? Por isso que a gente fala muito em sororidade, né? Pra aquela mulher ter a empatia por outra, sabe? E não julgar, simplesmente apoiar, acolher, enfim, é basicamente isso. Pois é, amor, já que tu falou sobre a questão da sororidade, né, eu queria que tu estendesse um pouquinho mais a respeito do conceito de sororidade, porque muitas mulheres e até mesmo os homens podem até escutar esse termo, essa palavra, e não saber do que se trata, né? Então fala um pouquinho sobre sororidade. Bem, sororidade significa irmandade, companheirismo, empatia, né? Por que não empatia? Agora, de uma mulher com outra mulher. Porque a gente, desde que a gente era um feto, ou antes até, né? Que os papéis de gênero foram dados pra gente. E as mulheres são ensinadas a rivalizar outras mulheres, se rivalizar com outras mulheres, né? Enfim, e isso faz com que uma cresça querendo disputar com a outra, sabe? E invejar, e ser melhor, e ser mais bonita. A gente não vê isso com os homens, sabe? Homens são bem parceiros, bem companheiros. E mulheres não, né? O sistema opressor já fez isso com elas, delas ficarem, enfim, o tempo todo se rivalizando, sabe? E uma das pautas principais do feminismo hoje, né? Porque a gente sabe que vai mudando o tempo, vai mudando as pautas feministas. Realmente consolidar essa questão da empatia, da sororidade, de mulheres com outras, sabe? Muitas vezes o que a gente precisa é apoio. Eu precisava de alguém, eu conheço toda a teoria. Eu atendo várias mulheres, abrigamento, mulheres vítimas de violência, enfim, uma infinidade de coisas. E eu sabia exatamente o que fazer, mas eu estava tão fragilizada, tão passada, não estava acreditando que tinha acontecido comigo, numa questão que eu trabalhava há tanto tempo. Mas é tão diferente quando você sofre aquilo ali, sabe? Sofri várias, mas essa foi a que mais marcou. E tudo que eu queria era alguém para pegar na minha mão e me levar à delegacia, sabe? E me apoiar. E eu só tive julgamentos, inclusive de pessoas próximas, sabe? Sempre aquela questão de culpabilizar a vítima, no caso eu levei a culpa, e de vitimizar o culpado, que foi o homem que fez isso, sabe? Então, Vanessa, porque você foi? Vanessa, porque você saiu, né? Se você estivesse em casa não teria acontecido. Ué, as mulheres agora têm que ficar presas, sabe? É aquilo, prenda suas cabritas que minha cabra, meu bode, sei lá, meu bode tá solto, eu acho que é assim que fala. E não é bem assim, sabe? Eu acho que as mulheres, elas precisam ser livres, sabe? E os homens serem trabalhados para isso. E o machismo, ele não oprime só as mulheres não, tá? Ele também oprime os homens. Homem não pode chorar, homem tem que ser forte, homem tem que ser viril, homem tem que, enfim, brincar de carrinho. E isso termina fazendo que os homens fiquem assim, sem poder expressar as suas emoções. Caso contrário, ele não vai ser não vai perder sua masculinidade, sabe? Sua virilidade, né? Assim que a sociedade diz. E outras mulheres também, que são machistas, inclusive com outras. Elas também são vítimas desse sistema machista, sabe? Então a violência, ela tá de todos os lados, não é fácil ser mulher. Nos últimos tempos, assim, desde o carnaval, que eu venho muito no meu Instagram batendo na tecla do machismo, sabe? Batendo na tecla da desconfiguração do machismo. Justamente porque essa violência que ela sofreu foi no carnaval do ano passado. E quando completou um ano, de fato ela ficou muito mal por estar revivendo psicologicamente o que ela sofreu há um ano atrás. Então eu comecei, né? Eu fui empático com ela ao ser namorado dela e, enfim, ao escutar o relato dela com relação ao quanto que isso foi deteriorante emocionalmente para ela passar por isso. Então eu fiz, cara, bom, como eu já falei, eu não posso ser feminista, sabe? Porque hoje em dia eu vivo numa identidade de gênero que me protege, né, do machismo, entende? Então não posso me nomear como um cara feminista. Eu vejo muitos homens trans aí se nomeando como feminista. Cara, o feminismo é uma pauta feminina, sabe? São elas que sofrem todos os dias a violência como consequência do machismo.
Então, quando eu era mulher, né, ou melhor, quando eu estava na identidade de gênero feminina, porque mulher eu nunca fui, né, mas quando um homem vivendo uma identidade de gênero que a mim foi imposta, eu não era feminista. Por que eu não era feminista? Porque eu não me nomeava como uma mulher feminista, inclusive até eu tinha um pouco de tédio do movimento feminista. Porque como eu estava numa identidade de gênero, mas eu tinha um comportamento meio que masculinizado e eu me nomeava como sendo lésbica, né? Então eu não sofria tantas investidas dos homens. E quando eu sofria, mas não era algo drástico assim, sabe? Então eu achava que era desnecessário esse movimento feminista. Então eu nunca fui, quando na identidade de gênero feminina, eu nunca fui de nenhum movimento feminista, nunca militei pela causa, nem nada disso. Porque nunca sofri, ou melhor, conscientemente eu nunca sofri, né, nada assim drástico, proveniente do machismo. Mas vendo a situação a partir da identidade em que eu me encontro hoje, vendo a situação de fora, vendo a ilha de fora da ilha, eu percebo o quanto que é massacrante para as mulheres o machismo, sabe? O quanto que o machismo mata, o quanto que o machismo violenta, o quanto que o machismo abusa psicologicamente, moralmente, fisicamente, entende? Então muitos homens, ao me ver militando, digamos assim, falando sobre essas pautas, começaram a criticar, cara, tá demonizando os homens, né? Tá tipo crucificando os homens. Ah, isso é muito perigoso porque tá colocando o homem nesse lugar de ser o demoníaco, tá colocando o homem nesse lugar de ser como é que eu posso dizer, um animal. Gente, o movimento feminista não é a pregação contra os homens, sabe? Não é um dogma contra os homens, porque homem nenhum presta. É simplesmente a desconfiguração. Elas lutam pela desconfiguração do machismo. O machismo velado, o machismo institucionalizado, o machismo exposto, né? O machismo exposto. Então elas lutam por isso, por pautas que vêm aí a ser oprimidas por esse machismo, né? Muitas vezes velado, muitas vezes institucionalizado, entende? Então isso aqui não é um dogma, sabe, contra os homens. Hoje eu sou homem, sabe, e eu procuro entender o que é que elas passam no meio social. Cara, hoje em dia eu já estive na identidade de gênero feminina, hoje estou na identidade de gênero masculina e vejo o quanto que é mais fácil você estar no meio social enquanto homem. Óbvio que colocando de lado a questão do preconceito que eu sofro por ser um homem trans, mas isso aí é uma outra pauta. Eu estou falando aqui do ser homem e ser mulher no meio social. E hoje, como eu estou juridicamente, inclusive, em todas as minhas documentações, eu já sou Caio Fernando do gênero masculino, então no seio social, para mim está muito mais leve se viver. Está muito mais fácil de se viver. Eu digo isso categoricamente, porque eu já estive no meio social como uma mulher. E é muito mais fácil estar assim como homem. Então por isso, hoje eu não sou feminista, mas eu sou pró-feminista, porque eu acho que é importante lutar pela proteção delas, sabe? Muitas mulheres criticam o feminismo e homens também, né? Homens, talvez pelo medo desse empoderamento das mulheres, saberem que tem um lugar de fala, sabe? Que podem mandar nas suas vidas, reger suas vidas, sem precisar dos homens. E também quem quiser casar com homens, ter filhos, quem quiser ser do lar, é para isso que o feminismo serve.
para você ser livre e poder escolher mulheres, sabe? Então, como o Caio falou, não é uma questão de ser acima, mas é uma questão de equidade social, principalmente. Porque muitos dizem, vocês têm lei disso, lei daquilo, mas a gente precisa, porque o Brasil é o 5º país de 195 países que mais mata mulheres. Então é muita coisa, sabe? Masculinicídio não existe, sabe? Pode ser que tenha uma ou outra mulher que mate esse homem em razão desse homem, de relacionamentos, mas é tão pouco, sabe? Não vai ter lei pra isso, é muito pouco, sabe? Eu tava até vendo uma petição pública sobre isso, né? Pra fazer essa lei para os homens. E tinha 108 assinaturas, minha gente, veja só. Isso jamais vai ser posto em prática, porque não precisa, sabe? Quem tá morrendo em razão de gênero, em razão de ser mulher, como ele já disse, por ex-companheiro, ex-ficante, vizinho, enfim, são as mulheres, sabe? Então, mulheres, o feminismo, sabe? Ele muitas vezes ele é visto de uma forma errônea, né? Que é o feminismo radical, de mulheres, enfim, nada contra, sabe? Cada um tem sua vertente, são vários tipos de feminismo. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, mulheres. O que parece simples pra vocês, né, é graças ao movimento feminista que chegou aqui no Brasil desde o século XIX, certo? Então, quando ele chegou, as mulheres não podiam dirigir, não podiam estudar, não podiam viajar sem a autorização do pai ou do marido. Isso parece um absurdo, né? Mas isso é real, sabe? Mulheres não podiam estudar, votar, eu acho que eu já falei votar, enfim. Então foi por isso que começou o movimento aqui, sabe? Brancas eram oprimidas porque tinham que ficar em casa cuidando dos filhos. Mudou? Mudou. Mas ainda existe esse modelo de família patriarcal e de família nuclear, né? Que é o marido, o provedor e a mulher que fica dentro de casa, né? O marido vai pra fora, a mulher pra dentro, cuidando dos filhos. Mudou, mas nem tanto, sabe? Mudou pra quem tá pronto pra se libertar disso. Mas, enfim, hoje as pautas feministas são diferentes, sabe? É emergente a questão da sororidade, é emergente a questão do combate aos tipos de violência. Vou repetir. Quando eu falo de violência, não é só física nem psicológica, tem várias formas, né? A gente pode falar disso depois, dos tipos de violência e demais exemplos, certo? Então, mulheres, ninguém é obrigado enfim, a se engajar na causa, a sair na rua, no movimento, militando, mas procurem saber, sabe, qual é o intuito do feminismo, sabe? É essa questão mesmo, sabe? Quer ficar em casa, fica. Quer ter filho, tem. Não quer ter filho, não tem. É a questão de liberar, sabe? Ser livre o corpo, pra você mandar no seu corpo, mandar na sua vida. E isso não existia antes. E tá mudando, mas ainda não tá como a gente quer. Então por isso que o movimento continua, certo? Com pautas diferentes, mas continua. Mas não vamos entrar nessa questão porque é bem polêmico. As pautas atuais. Isso aí, eu acho que é uma temática, né, importante, porque, enfim, a gente pode inclusive entrar na questão do relacionamento abusivo, porque, enfim, já vieram também dizer, não, mas homem também vive relacionamento abusivo, homem sofre abuso psicológico por parte da mulher. Sim, relacionamento abusivo é uma coisa, eu sempre digo isso. Não estou isentando um homem de não sofrer em um relacionamento abusivo. Obviamente que tem, óbvio que tem. Mas uma coisa é a abusividade em um relacionamento, uma coisa é a temática relacionamento abusivo, entende? Outra coisa é violência doméstica, outra coisa é, estatisticamente falando, o quantitativo de mulheres que estão sendo mortas, que estão sendo agredidas, que são espancadas em consequência de um machismo que ainda está muito impregnado no seio social. Naturalizado. Exatamente. Muitas vezes a gente até se pega fazendo alguma questão. Isso, eu tô sendo machista, eu não tô sendo empática, eu não tô tendo sororidade. E aí é porque tá tão enraizado, tão naturalizado, assim, na nossa cultura, que às vezes até a gente, né, que tá o tempo todo lidando com a pauta e com as causas, a gente se pega preso dentro dessa questão de patriarcado mesmo, né? Desse modelo patriarcal que o Brasil foi formado, né? Enfim. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo para que não fique tão longo, cansativo. Prometo para vocês trazer Vanessa novamente aqui para que a gente possa abordar outras temáticas, os tipos de violência,
né? Falar sobre relacionamento abusivo também. E enfim, e queria aproveitar ao finalizar o vídeo para dizer para vocês que eu irei me pronunciar acerca da polêmica referente à mulher trans, né? Porque eu vim aqui e falei sobre a reportagem de Dr. Drauzio Varela, sobre a mulher trans, né, em condição de presidiária e tudo mais, e aí já veio gente me cobrar, você viu o que ela fez, você viu que veio à tona o crime que ela cometeu, não sei o que lá, e se fosse com você, se fosse um filho seu, né? Enfim, então eu vou me pronunciar, eu não sei se ainda hoje, mas eu irei, o próximo vídeo aqui no canal vai ser um pronunciamento, as minhas considerações acerca dessa polêmica, beleza? E é isso, então eu finalizo o vídeo, tá? Agradeço a minha namorada por ter cedido a participação dela aqui no canal depois de muita insistência, porque ela é tímida para gravar vídeos, enfim. Mas enfim, vejam aí nos comentários, tá? Vou deixar em destaque, no comentário em destaque do vídeo, minhas redes sociais, caso você queira me acompanhar de perto. Vou deixar também o Instagram dela, visto que ela aborda muitas temáticas voltadas para isso, né, tanto pessoal quanto profissional. E vou deixar aí para vocês meus outros projetos aqui, meu outro canal, que é o Só Psicanálise, onde eu falo de temáticas acerca da psicanálise. Então é isso, vejam aí as considerações no comentário, as informações adicionais, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação. Tchau.